Bora, não acabou, tem mais 3, né? Fala pessoal, sei Rabou dos Chiefs. E aí, beleza? Daniel, touchdown. E é isso, tem mais 3 jogos aí, aquela tiriça, né? Inclusive, eu para fazer esse vídeo aqui, fiquei pensando muitas vezes no que falar, porque tá dolorido ainda, né? Esse ano foi um ano bem ruim como um todo, então também não adianta a gente largar a mão, tem algumas coisas acontecendo. Esse vídeo vai ser curto, é mais para falar um pouco sobre esse jogo contra o Titans. Lembrando que a gente vai transmitir, né? Vou passar nervoso aqui mais uma vez, domingo, 15 horas. Então, se tiver a fim de colar, cola aí, para a gente poder falar a respeito. E os jogos da rodada, ontem eu já errei meu palpite aqui, né? Coloquei que o Rams ia ganhar, o Rams estava ganhando no quarto período, perdeu. Tô colocando aqui Eagles contra Washington, né? Acho que é fácil esse jogo. Green Bay contra Bears, eu acredito ainda no Green Bay. Buccaneers contra o Panthers, se bem que aqui também é 50-50, acho que esse jogo aqui, tá? Buffalo contra o Browns, né? O Dallas contra o Chargers. Eu acho que o Chargers, apesar de ter ganho esses últimos 2 jogos contra Chiefs e Eagles, a gente sabe o jeito que foi os últimos 2 jogos. Saints e Jets, né? O Jets aí fazendo força aí para ser a pick número 1. Giants e Vikings, né? Colocando o Giants aqui, né? Acho que pelo entretenimento. Não vou colocar o Chiefs como ganhando aqui contra o Titans. Acho que o time vai jogar com o time mais alternativo possível, então não vejo vitória. Lá em Miami Bengals, né? O Ken Rodgers agora como QB lá do Miami. Cardinals e Falcons, cara, Falcons não dá nunca para confiar 2 semanas seguidas. Aí talvez o jogo mais importante aí da AFC nessa primeira metade aqui, né? Broncos e Jaguars. Tô colocando o Broncos porque vai jogar em casa. Né? Lions e Steelers, Lions também por jogar em casa. O Houston pega o bonus round, aí o do Raiders. Patriots e Raiders e Ravens, eu tô colocando Patriots e São Francisco e Colts, São Francisco, porque Colts não tem um QB, beleza? Então esses são os meus palpites. Vamos dar uma olhada então na Injury Report. Lembrando que o Mahomes já está na Injury Reserve, né? Então abriu espaço aí para colocar uma pessoa, um jogador a mais aí no 53, né? O ativo do 53. Então o Léo Chinel da NP não vai jogar, certeza. Trent McDuffie não precisa jogar, tá como limitado, mas não precisa. Jalen Moore também da NP. Rashid, Jalen Taylor, Tarcon Thornton, esses caras aqui não vão jogar, tá? Certeza que não vão jogar. O Jake Brigson, né, tá end, tá como full, ele provavelmente deve jogar, porque os caras querem ver esse cara jogando. Marquise Brown, full, também não precisa. Brian Cook aí também full, Edwards full, Fulton full, Noah Gray full, Nazir Johnson, meu Deus do céu, full. Chris Jones, né, tá como LP. Eu acho que o Chris Jones também não vai jogar esse jogo. Ricky Meagle full, Trey Smith full, Juju aqui também full e o Derek Nady também DNP. Não faz sentido nenhum também jogar, né? No caso do Tennessee tem o Cedric Gay, DNP, e o Amari Hooker também DNP. Né? Então ainda tem mais o status de hoje e o status de amanhã cedo. Né? Então esses caras provavelmente devem mudar alguma coisa no texto geral aqui, né? No contexto geral, né? Deixa eu dar uma olhadinha como que tá o roster aqui. Só pra gente dar uma olhada quem que entrou aqui no lugar do Mahomes. Opa. O Chuba Groldrich foi mantido aqui no time, né? A Zapolo tá aqui também.
O Zach Pickens. Zach Pickens está aqui, assinou no lugar do Mahomes, entrou no 53 aqui, né? Injury Reserve, então. Deu Morris. Morris também não, Danny Simmons. O Chris Olodokun tá aqui ainda no Press Squad, né? Então ele vai ser subido aí na hora do jogo, exatamente para ter um QB reserva, né? Por causa do Gardner Minshew aí, então provavelmente é isso que vai acontecer. Tá? Bom, acho que a outra notícia que está pegando todo mundo aí é a questão do estádio, né? Lembrando que esse estádio seria construído ou reformado aí só para 2031, então daqui a 3, 4 anos, né? Considerando já que a gente está em 2026. Então, o problema é que é o seguinte, o Chiefs que quer um novo estádio, né, um novo estádio mais moderno, e parece-me que Kansas, né, o estado de Kansas, ofertou um processo melhor em relação a incentivos fiscais, né, para que a família Hunt consiga construir o estádio do que o estado do Missouri, né? Lembrando que Kansas City é uma cidade que ela tem 2 estados, ela está no meio de 2 estados aqui, né? Missouri e Kansas, né? Então isso deve ter um desenrolar aí segunda-feira, né? Teve um Twitter ontem falando um pouquinho sobre isso da Câmara de Negócios e Comércios lá de Kansas, né? Falando que vai ter um anúncio aí importante na segunda-feira. Tem uma parte do time de beisebol, né, o Kansas City Royals, também em cima desse mesmo espectro, porque os dois times compartilham o mesmo espaço lá em Independence, lá que é dentro de Missouri, ali em Kansas City. Então tem uma questão a mais aí. E lembrando, né, que basicamente isso também é um ponto importante para a cidade, porque todos os estádios que são reformados ou que são novos, né, normalmente eles recebem, né, um Super Bowl. Né? Então, para a cidade, para a economia local, é um bônus. E parece-me que houve lá uma consulta pública para a região ali onde fica o condado de Jackson, acho que é Jackson, só Jackson, que é onde fica ali a sede ali do Arrowhead, e a população não quis que tivesse alguns incentivos a mais para o Chiefs para poder ter em troca um novo estádio. Então a família Hunt aí foi atrás, né, de alguém que topasse fazer isso, e parece que o estado do Kansas está ganhando nesse momento aí uma predileção para fazer isso. Né? Sim, do ponto de vista histórico, né? O Arrowhead ele foi construído logo depois que o time chegou em Kansas City, né? Ele foi jogar no estádio municipal de Kansas City, depois ele é erguido ali por volta do ano 65, se eu não me engano. E depois ele teve algumas modelações, alguma coisa diferente, mas ele é basicamente o mesmo estádio desde 1965, 66, né? Então, eu tive lá há uns 3 anos atrás. É um estádio que é ok, né? Assim, em termos de conforto, em termos de acústica, de localização. A gente tem piores estádios de futebol aqui em São Paulo, por exemplo, né? O próprio Morumbi, ele é um estádio pior do que o Arrowhead para efeito de comparação. E o Morumbi também ele mais ou menos é dessa época. Então, a família, principalmente, gostaria de ter um estádio mais moderno, com cobertura, né? A questão do piso retrátil. Então, tem algumas questões a mais que talvez façam sentido. Óbvio que tem uma questão aí econômica, né, ligada a isso diretamente, mas também uma melhoria aí, já que o time, né, desde que o Mahomes entrou na NFL, o time valorizou muito, né? Então, tem toda a história do Lamar Hunt, né? Tem toda a história da criação do time em Kansas City, né? De tudo que aconteceu no Arrowhead. Tem a questão do tailgate, tem a questão do estacionamento, tem uma série de questões aí icônicas e importantes, né, para o time.
Mas vamos ver. Segunda-feira aí deve vir alguma coisa, uma luz de como esse assunto acaba ficando, né? Mahomes recuperando, parece que hoje ele volta para Kansas City, né? Depois de ter passado um tempo lá em Dallas depois da cirurgia. Provavelmente ele deve estar nos camarotes aí, né, na quinta-feira no jogo contra o Denver, o jogo de Natal. Beleza? Como eu falo sempre, say How about those Chiefs. Valeu, pessoal. Tchau.